Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo vou ajudar você a confeccionar o tapete Trindade. O meu tapete tem 56 centímetros de largura, 1,04 m de comprimento, mas no final desse vídeo eu deixo uma explicação completa para você fazer ele com o comprimento e largura que você precisa. Para fazer o meu tapete eu utilizei os fios Barroco Max Color número 6 da Círculo e foram 360 gramas do branco 8001, isso equivale a mais ou menos 406 metros. Utilizei também a cor 7207, que é essa cor mostarda, e foram 320 gramas, que equivale a mais ou menos 361 metros. Utilizei também agulha para crochê 3,5 mm, essa aqui é a Soft Touch da Círculo. Utilizei tesoura e agulha de tapeceiro para os cortes e acabamentos. Essa agulha aqui, olha, é número 14, mas serve uma agulha de costura aí que facilita bastante. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais e vou deixar também a marcação de início das voltas. A segunda parte do passo a passo também eu deixo o link na descrição e eu espero que você goste do vídeo. Se gostar, se inscreva aqui no canal, se já está inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar o meu tapete fazendo um total de 76 correntes, mas esse modelo de tapete é feito em múltiplo de 2, então significa que você pode fazer de 2 em 2 correntes até completar o tamanho que você precisa e depois seguir o passo a passo normalmente. Se você quiser fazer uma passadeira ou um tapete menor, não se preocupe, porque no final desse vídeo eu deixo uma explicação completa, mostrando no tapete pronto como que você pode medir o cordão inicial para fazer o tapete com o tamanho que você precisa. Então eu vou começar agora, olha, fazendo a primeira corrente, posicionando o fio no dedo, deixando uma sobra suficiente para fazer o acabamento. Vou introduzir a agulha debaixo do fio e fazer uma volta completa para formar uma laçada na agulha. Vou buscar o fio que vem do novelo, passo nessa laçada já formando a primeira corrente. Aqui não fica nenhum nó inicial, tá? Então aqui eu já conto como a primeira corrente. E vou seguir fazendo até completar um total de 76 correntes. Fiz aqui, olha, um total de 76 correntes, mas como eu disse, é só fazer de 2 em 2 correntes até que esse cordão fique com o tamanho que você precisa. E só lembrar também que, sendo número par, o total de correntes aqui nesse cordão inicial dá certo independente do comprimento que você for fazer. Após fazer aqui 76 correntes, eu vou voltar na segunda corrente, olha, contando da agulha para trás, não conto essa laçada, vou contar uma volta na segunda corrente, pegando somente um fio, e vou fazer um ponto baixo, mais 2 correntes. Dessas 2 correntes, uma é para completar o meu ponto alto e uma é para eu deixar de espaço. Se você tem o costume de fazer o ponto mais alongado, pode fazer 3 correntes, mas só lembrar que no final precisa sobrar somente uma corrente. Vou laçar o fio na agulha, vou pular aqui, olha, nesse cordão, uma corrente também, não confunda com essa aqui que já foi utilizada. Vou pular uma, vou na próxima e vou fazer ponto alto pegando somente um fio dessa corrente. Ficou assim, olha. Veja que eu pulei aqui uma corrente de espaço. Vou laçar o fio na agulha, vou na próxima corrente pegando somente um fio e faço ponto alto. E vou seguir fazendo assim até chegar no final desse cordão e ficar sobrando somente 2 correntes. Se você fez o cordão inicial com 76 correntes, exatamente igual eu estou fazendo, após esse espaço aqui de uma corrente, olha, onde eu já comecei a fazer aqui 4 pontos altos, você vai fazer 71 pontos altos. Se você fez com um tamanho diferente o seu tapete, o espaço aqui até chegar no final do cordão e ficar sobrando 2 correntes de espaço, o total de pontos precisa ser ímpar, tá? E não estou contando com esse aqui, somente esses pontos altos que estão após a corrente. Então eu vou seguir fazendo ponto alto até que fiquem sobrando somente 2 correntes nesse cordão inicial e mostro para você como continuar. Já estou chegando no final desse cordão, eu vou deixar sobrando 2 correntes, olha, mas eu estou fazendo ponto alto em todos os outros pontos, olha, eu vou fazer nesse ponto alto, vou deixar sobrando 2 correntes. Nesse intervalo, aqui, olha, até ficar sobrando 2 correntes de espaço, eu tenho um total de 71 pontos altos, sem contar com esse aqui, tá? Após essa corrente de espaço, eu tenho um total de 71 pontos altos. Se você fez aí com um tamanho diferente o seu tapete, o total de pontos aqui precisa ser ímpar, ou seja, tem que terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9. Significa que o meu tem 71, se tiver 73, 75, 77, 79, pode deixar que dá certo também.
Se tiver 41, 43, 45, 47 ou 49, ou seja, sempre terminando em 1, 3, 5, 7 ou 9, tá? Dá certinho, independente do comprimento do tapete. Aqui, olha, ficou sobrando 2 correntes de espaço, eu vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha, vou pular uma corrente, vou na próxima e vou fazer um ponto alto. Ficou assim, olha, exatamente igual o início da carreira. Para fazer esse contorno é super fácil, existe 2 maneiras. Uma eu deixo para arrematar esse fio depois, e a outra já é escondendo essa ponta de fio. É um pouquinho mais difícil, mas eu explico de forma bem detalhada também. Então, para não confundir os iniciantes, eu vou fazer primeiro deixando essa ponta de fio aqui, considerando que você faça o arremate dela depois, tá? Então fica assim, olha, após esse último ponto alto, eu faço 3 correntes, 1, 2, 3, vou laçar o fio na agulha, vou aqui, olha, no mesmo lugar que eu fiz esse último ponto alto, ou seja, na última corrente, e faço ponto alto. Após esse ponto alto, faço novamente 3 correntes, volto ainda no mesmo lugar, laço o fio na agulha, olha, volto no mesmo lugar e faço o terceiro ponto alto. Ficou assim, olha, que eu consigo ajustar essa pontinha de fio. Agora faço somente uma corrente de espaço, vou pular essa corrente que está aqui, olha, sozinha, vou na direção do próximo ponto alto e começo a fazer ponto alto e vou seguir até chegar no próximo espaço de uma corrente fazendo assim, olha, ponto alto na direção de ponto alto. E aí esse canto fica dessa forma, um ponto alto, 3 correntes, novamente ponto alto no mesmo lugar, 3 correntes, novamente ponto alto no mesmo lugar, uma corrente de espaço, pulando uma corrente, sigo fazendo ponto alto. E essa ponta de fio aqui ficou solta aqui atrás, olha, depois é só fazer o arremate dela com a agulha de tapeceiro. Só que lembra que ela está na última corrente, então, dependendo aí do arremate, fica um pouco frágil. E por isso eu vou explicar aqui um outro modo de fazer um pouquinho mais avançado, deixando ainda mais seguro. Vale a pena tentar e serve para qualquer modelo que você vai fazer que fica assim, essa falha, né, com a ponta de fio, então, para conduzir essa ponta de fio. Por isso eu vou desmanchar aqui, só para explicar isso aqui, então, de um modo mais avançado também, porque a gente merece evoluir no crochê. Então, olha, após o último ponto alto, eu vou fazer as 3 correntes, 1, 2, 3, vou laçar o fio na agulha, volto aqui no mesmo lugar, busco a primeira fase do ponto alto normal, fico com 3 correntes. Só que agora eu vou pegar por baixo desse fio que está sobrando aqui, olha, para o arremate, pego por baixo dele para buscar o fio que vem do novelo, e faço a primeira laçada na agulha, agora deixo ele aqui solto desse jeito, pegando por cima dele, completo o ponto alto. Veja que eu já conduzi ele para o alto desse ponto. Só que eu vou fazer mais 3 correntes agora de espaço, lembra? Então eu vou passar esse fio para o avesso da peça e vou fazer a primeira corrente. Vou voltar com ele agora para frente da peça, aqui olha, por baixo entre a agulha e o fio, e faço a segunda corrente. Volto ele para o avesso e faço a terceira corrente e assim eu conduzi esse fio, olha, agora ele está bem seguro, conduzi ele no ponto alto e nas correntes, não fica aparecendo aqui, não fica aparecendo no avesso, já tenho 3 correntes, vou só laçar o fio na agulha, volto no mesmo lugar, faço o terceiro ponto alto e dessa vez eu não preciso mais conduzir esse fio, eu posso deixar ele solto aqui, porque agora na próxima volta faremos um acúmulo de pontos aqui nesse canto e aí é só arrematar ele de forma bem fácil. Após o terceiro ponto alto, vou seguir normalmente. Uma corrente de espaço, pulo uma corrente, vou na direção do ponto alto e vou seguir fazendo agora ponto alto na direção de cada um dos pontos até chegar no próximo espaço de uma corrente. Olha, veja que eu estou fazendo um ponto alto na direção de cada ponto, ficou assim aqui nesse canto do tapete e eu vou chegar aqui, olha, até esse espaço aqui, até o último ponto desses 71 que eu fiz nesse intervalo com ponto alto e aí eu mostro para você como fazer o contorno desse lado também. Já estou chegando aqui, olha, no final da carreira, fazendo ponto alto na direção de todos os pontos e, como eu disse, eu vou chegar até o último ponto antes desse espaço de uma corrente. Ficou assim, olha. Então, nesse intervalo aqui, eu tenho a mesma quantidade de pontos. Olha, após o canto e uma corrente de espaço, eu tenho novamente 71 pontos altos, porque eu estou fazendo ponto alto na direção de cada um dos pontos que eu fiz aqui do outro lado da corrente, né? Então, vou fazer aqui, após esse último ponto alto, uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha, venho na direção, pulando aqui uma corrente, vou na próxima, que é onde eu fiz o ponto baixo, e faço um ponto alto. Vou fazer 3 correntes de espaço, 1, 2, 3, e vou fazer ponto alto aqui no mesmo lugar.
E para completar esse canto e ficar na posição exata de começar a próxima volta, eu vou fazer somente uma corrente, vou laçar o fio na agulha e vou fazer o ponto alto pegando na primeira corrente que está logo após o ponto baixo, porque eu só fiz uma corrente para completar o ponto alto, e vou fazer o ponto alto um pouco mais apertado, tá? Olha, não alongo muito esse fio para ficar com mais ou menos a mesma quantidade de correntes que eu tenho aqui, olha, e assim eu completo o canto, mas terminando em um dos cantos e não em cima do primeiro ponto alto que eu fiz, e assim os dois cantos ficam exatamente iguais, tá? Nesse aqui eu tenho a pontinha de fio que eu vou arrematar já na próxima volta, e assim eu completei aqui então a primeira volta no tapete. Para começar a segunda volta, eu vou introduzir a agulha dentro desse mesmo espaço que eu fiz aqui para formar o canto, busco o fio ficando com 2 laçadas na agulha. Pego o fio que vem do novelo, passo nas 2 laçadas para formar um ponto baixo, fica bem centralizado nesse canto, e vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou laçar o fio na agulha, aqui nesse mesmo espaço que forma o canto, eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. E para completar esse canto, eu faço o ponto alto em cima do próximo ponto alto, olha, que fica antes da corrente de espaço. Ficou assim, então, esse início. Um ponto baixo, 4 correntes, 2 pontos altos aqui nesse mesmo espaço e um ponto alto em cima desse ponto alto aqui, olha, que forma o canto, né? Onde nós temos esses 3 pontos aqui para formar o canto. Agora eu vou fazer o primeiro ponto trindade. Para isso eu vou fazer 2 correntes de espaço, né? Após esse canto aqui, 2 correntes. Vou laçar o fio na agulha e vou utilizar os 3 primeiros pontos desses 71 que eu tenho nesse intervalo. Vou no primeiro, introduzo a agulha e busco o fio como se fosse fazer o ponto alto e fico com 3 laçadas na agulha. Vou pular o segundo ponto, vou no terceiro, introduzo a agulha, busco o fio, ficando com 4 laçadas. Agora eu vou pegar o fio do novelo, passo em 3 laçadas e depois passo em 2 para concluir então o primeiro ponto trindade. O símbolo dele aparece aí que assim você memoriza. Agora eu vou fazer somente uma corrente de espaço. Vou laçar o fio na agulha, vou voltar aqui, olha, no último ponto, né, dos 3 que eu utilizei para esse primeiro ponto trindade, vou introduzir a agulha e buscar o fio ficando com 3 laçadas. Vou pular o segundo ponto, vou no próximo e busco o fio ficando com 4 laçadas. Busco o fio, passo em 3 e depois em 2 laçadas para formar o segundo ponto trindade. E vou continuar assim, olha, faço uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha e sempre volto aqui no último ponto que foi utilizado para o ponto trindade, busco a primeira laçada, pulo um ponto, vou no próximo e busco novamente para formar o próximo ponto. Uma corrente, volto aqui no último ponto para pegar a primeira laçada, pulo um ponto, vou no próximo. E assim eu vou seguir até chegar no último ponto desses 71 que eu tenho aqui, olha. Como o total de pontos é número ímpar, então vai dar certinho chegar aqui no final fazendo o ponto trindade do mesmo jeito, tá? Todos os pontos, só para relembrar, são exatamente iguais. Após cada ponto trindade você vai fazer uma corrente de espaço. Não se esqueça de voltar no último ponto que foi utilizado para buscar a primeira laçada. Pula um ponto, vai no próximo, introduz a agulha e busca para ficar com 4 laçadas, passa em 3 e depois em 2. E uma corrente de espaço. É super fácil, mas se você tiver dificuldade, clicando aqui no vídeo tem 3 pontinhos e clicando nesses 3 pontinhos você consegue reduzir a velocidade e ver com um pouco mais de calma. Eu vou seguir então até o final desses 71 pontos altos e mostro para você como fazer o contorno lá no canto também. Já estou chegando no canto, né? Chegando aqui no final da sequência de pontos altos. Se você fez tudo certinho, vai dar certo aqui o último ponto trindade também. Olha, eu vou fazer uma corrente para fazer o último ponto trindade. Pego no último ponto para formar as 3 laçadas, pulo um ponto, vou no último ponto alto e busco aqui, olha, para fazer o último ponto trindade. Não precisa nem conferir a quantidade de pontos que tem aqui entre um canto e outro, porque se chegar no último ponto aqui certinho com ponto trindade, significa que vai dar certo o seu tapete, tá? Só não dá certo se a quantidade de pontos que tem aqui entre um canto e outro for número par. Se for número ímpar, dá certinho fazer essa quantidade de pontos, tá? Só para não confundir, o cordão inicial precisa ter um total de correntes número par, mas entre um canto e outro aqui, o total sempre vai ser ímpar. Após o último ponto trindade, eu vou fazer o canto e antes disso eu preciso fazer 2 correntes de espaço. Vou laçar o fio na agulha. No primeiro ponto alto desses 3 que eu tenho formando o canto do tapete, eu faço um ponto alto.
Logo à frente temos uma alça com 3 correntes e eu vou fazer 2 pontos altos aqui nesse mesmo espaço. Veja que eu não fiz corrente de espaço aqui ainda, tá? Após o ponto alto, faço 2 pontos na alça de 3 correntes. E assim, olha, eu fico com uma sequência de 3 pontos altos. O primeiro em cima do ponto e depois 2 aqui na alça de 3 correntes. Vou fazer 3 correntes de espaço, 1, 2, 3 para formar o canto. E vou fazer mais 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. 1, 2. E vou fazer ponto alto em cima do próximo ponto alto, esse que é o segundo dos 3 que eu tenho aqui formando o canto. E tenho então o canto formado por 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Logo à frente eu tenho mais uma alça com 3 correntes, então não vou fazer corrente de espaço aqui, vou só laçar o fio na agulha e vou fazer 2 pontos altos na alça de 3 correntes. 1, 2. Vou fazer 3 correntes de espaço. Vou laçar o fio na agulha, vou girar o trabalho para ele não ficar torto, repuxando para um lado. E vou fazer mais 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. E agora eu já consigo esconder aquela ponta de fio inicial. Lembra que eu conduzi, né? Olha, ela já vai ficando escondida aqui nesse acúmulo de pontos. Fiz os 2 pontos aqui no espaço de 3 correntes. E faço mais um ponto alto em cima do próximo ponto. Então ficou assim, olha. O canto aqui, deixa eu mostrar na mesma ordem, né? Fiz 2 correntes, ponto alto em cima do ponto alto, 2 no espaço de 3 correntes. 3 correntes, e aí fiz mais 2 pontos altos aqui no espaço de 3 correntes, ponto alto em cima de ponto alto, 2 pontos altos no próximo espaço de 3 correntes, 3 correntes de espaço, mais 2 pontos altos aqui nesse mesmo canto e ponto alto em cima do terceiro ponto alto. E assim ficou, então, esse canto, olha. 3, 5, 3. Vou fazer 2 correntes de espaço, 1, 2, vou laçar o fio na agulha e vou em cima do primeiro ponto alto agora, vou começar a fazer os pontos trindade novamente. Olha, eu fiz 2 correntes, vou no primeiro, busco o fio como se fosse fazer ponto alto, pulo um ponto, vou no próximo, depois passo em 3 laçadas e em 2 para formar o primeiro ponto trindade. Uma corrente de espaço, volto no último ponto que eu utilizei para fazer o ponto trindade, pulo um ponto de base, busco pela segunda vez, passo em 3 e em 2. Aqui é só repetição, né? Vou fazer ponto trindade até chegar no canto novamente. Deixa eu mostrar aqui como ficou esse cantinho do tapete, olha, deixar ele assim para você observar bem, não errar aí no seu. E eu vou aproveitar, olha, e vou fazer o arremate dessa pontinha de fio, olha. Como ela ficou conduzida aqui nesse avesso, eu vou só dividir esse fio aqui em 2, eu estou trabalhando com fio 6. Então eu vou deixar 3 perninhas de fio para cada lado, para facilitar aqui o arremate. E eu vou utilizar aqui uma agulha de tapeceiro, tá? Olha, estou dividindo para deixar 3 fiozinhos para cada lado. Vou colocar esse fiozinho numa agulha de tapeceiro, mas se você não tiver, pode passar ele com a agulha de crochê mesmo. É só porque a agulha de tapeceiro ou agulha de costura facilita. Olha, eu vou passar aqui só em mais um fiozinho para dar sustentação para fazer esse nó. Mas se você introduzir a agulha, pode puxar também que dá certo. E aqui eu vou amarrar bem, vou fazer 2 ou 3 nó aqui, olha. O primeiro não aperto tanto, só ajusto, depois eu aperto um pouco mais. E como eu conduzi ele bastante aqui nesse acúmulo de fio, eu conduzi ele no ponto alto, facilita. Se você não fez essa condução desse fio, o que você vai fazer é esconder ele aqui nesse início para amarrar bem e cortar a sobra, tá? Mas assim veja que facilita bastante. Então tenho aqui, olha, o cantinho. A outra ponta do tapete também vai ficar exatamente igual, mas para chegar lá nesse outro canto é só fazer os pontos trindade, que eu já expliquei com bastante detalhe na primeira lateral, mas eu vou deixar na descrição do vídeo a marcação de tempo para você voltar no início e ver esses pontos trindade com bastante, com a explicação bastante lenta para você fazer e acompanhar e não errar, tá? Eu vou seguir aqui fazendo assim os pontos trindade até chegar no final dessa sequência de ponto alto. Vai dar certo também chegar aqui nesse último ponto e aí eu mostro para você como completar esse outro canto do tapete. Já estou chegando aqui no final da carreira, olha, vai dar certinho também fazer esse lado, né? Porque se um lado deu certo, o outro vai dar certo também, a menos que você não pule a quantidade de pontos correta. Olha, eu fiz aqui o último ponto trindade, chegando no último ponto. Independente aí da quantidade que você fez, tá, de ponto trindade aqui, o importante é chegar no final sem sobrar e nem faltar pontos. Mas se bateu aquela curiosidade aqui no meu tapete com esse comprimento, tem um total de 35 pontos trindade entre um canto e outro, tá? Aqui do mesmo jeito, finalizei o último ponto trindade, vou fazer 2 correntes de espaço, vou em cima do primeiro ponto alto e faço ponto alto.
No espaço de 3 correntes eu vou fazer 2 pontos altos, 1. Toda vez que chegar no canto vai ser exatamente igual, 2 pontos altos, 3 correntes e volto aqui no mesmo lugar, faço novamente 2 pontos altos, 1, 2. Agora, já girando o trabalho, olha, após completar esse primeiro canto, tenho logo à frente mais um ponto alto, não faço corrente de espaço, vou fazer ponto alto em cima dele. E agora, no próximo canto, eu comecei fazendo um ponto baixo e 4 correntes. Então, se eu fizer mais um ponto alto aqui nesse mesmo espaço, contando com esse ponto aqui formado por ponto baixo e correntes, eu tenho 2 pontos nesse canto também. Então, eu vou fazer ponto baixíssimo na corrente que está logo após o ponto baixo e assim ficam sobrando 3 de espaço. E aí esse ponto aqui, olha, fica parecido com os outros também, e eu tenho aqui um total de 5 pontos altos, e o canto fica exatamente igual ao outro, olha, eu vou mostrar aqui para você lado a lado, que tem a mesma quantidade de pontos, fica exatamente igual os dois cantos, tá? Olha, o mesmo tapete. Tem os dois cantos exatamente igual, e assim então eu finalizo a segunda volta. Para começar a terceira volta e as próximas, todas do tapete até chegar no bico de acabamento são exatamente iguais, mas eu vou mostrar aqui para você em detalhes, mais umas 2 voltas aqui para você acostumar. Veja que eu finalizei aqui com ponto baixíssimo e tenho logo à frente 3 correntes de espaço. Vou fazer ponto baixíssimo na primeira das 3 correntes, vou fazer um ponto baixo, pegando dentro da alça, e mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Dessas 4 correntes, uma é para completar a altura do meu ponto alto e é nessa corrente que eu vou finalizar a volta. E outras 3 de espaço para ficar sobrando para formar o canto do tapete. Vou laçar o fio na agulha. Aqui nesse mesmo espaço de 3 correntes eu faço 2 pontos altos. E aqui, olha, vale a pena, tá? Virar o trabalho, deixar ele já na posição correta para o canto não ficar torto, repuxando como se fosse um catavento, tá? Fiz o primeiro ponto alto, faço o segundo. Isso dentro do espaço de 3 correntes. Tenho logo à frente os pontos altos ainda do canto. Vou só fazer ponto alto em cima de ponto alto. Não tem aumento de pontos, não precisa fazer ponto trindade aqui nesse canto, só fazer ponto alto em cima de ponto alto até chegar nas correntes de espaço que tem antes dos pontos trindade. Ficou assim, olha. Para começar agora a fazer os pontos trindade, após esse canto eu vou fazer 2 correntes de espaço e agora, olha, bastante atenção. Vou laçar o fio na agulha uma vez, venho antes do primeiro ponto trindade, introduzo a agulha e busco o fio como se fosse fazer ponto alto e fico com 3 laçadas. Sem fazer laçada na agulha, vou após o ponto trindade que eu estou trabalhando, busco o fio e fico com 4 laçadas. Vou pegar o fio que vem do novelo, passo em 3 laçadas, alongo um pouquinho, busco o fio novamente, passo em 2 para completar esse ponto trindade em cima do ponto que eu já tenho na volta anterior. Uma corrente de espaço, vou para o próximo ponto. Vou laçar o fio na agulha, venho antes do ponto, busco o fio ficando com 3 laçadas na agulha. Vou após esse ponto, busco o fio novamente, ficando com 4 laçadas. Busco o fio e passo em 3 e depois passo em 2 para formar o próximo ponto. Uma corrente de espaço. Olha, só tem 2 correntes quando termina o canto ou quando vai começar o canto, tá? Entre todos os próximos pontos trindade, somente uma corrente. E aí eu vou acelerar um pouquinho mais, porque agora é repetição. E eu vou seguir fazendo assim até chegar no próximo canto, né? Ou seja, ponto trindade em cima de ponto trindade, sempre do mesmo jeito. Se você tiver dúvida, volta o vídeo um pouquinho. Na descrição também eu vou deixar a marcação para facilitar se você quiser rever em detalhe como fazer esse ponto trindade, mas veja como ele é rápido, gostoso de fazer, vai ficando um resultado bem bacana. E eu vou seguir fazendo até chegar aqui nesse canto para explicar como ficam os cantos do tapete. Já estou chegando aqui no canto, olha, sempre repetindo esse ponto trindade, que é fácil, né? Gostoso de fazer. Olha, vou fazer uma corrente, vou fazer o último aqui nessa lateral, pegando antes do último ponto, e logo após, e vou concluir esse ponto trindade. E toda vez, tá? Nas próximas voltas, sempre do mesmo jeito. Cheguei aqui no último ponto trindade, antes de começar o canto eu faço 2 correntes. Se fizer só uma, ele vai ficar repuxando. Vou laçar o fio na agulha, vou começar no primeiro ponto alto e vou seguir fazendo ponto alto até chegar no espaço de 3 correntes. Conforme o tapete vai crescendo, essa quantidade de pontos aqui vai aumentando, mas independente da quantidade de pontos, é sempre do mesmo jeito. Olha, eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto até chegar no espaço de 3 correntes. Chegando nesse espaço de 3 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos,
3 correntes de espaço para formar o canto nessa volta, vou laçar o fio na agulha, vou girar o trabalho para deixar ele na posição correta de fazer o próximo ponto, vou fazer novamente 2 pontos altos aqui no mesmo espaço de 3 correntes. Logo à frente tem o ponto alto, então não faço corrente de espaço, vou só laçar o fio na agulha e vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto até chegar no próximo canto, onde tem 3 correntes de espaço novamente. Olha, ficou assim o canto, olha. Cheguei no espaço de 3 correntes, vou fazer 2 pontos altos, tudo do mesmo jeito, viu? Só sigo repetindo, 2 pontos altos. Vou fazer 3 correntes de espaço, vou laçar o fio na agulha e vou no mesmo lugar voltar aqui e fazer novamente 2 pontos altos. 1, 2. Ainda tenho ponto alto pela frente, então vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto até terminar o canto. E ficou assim, olha. Toda vez que chegar no canto, sempre do mesmo jeito, viu, gente? Só repetição, independente da quantidade de voltas. Após o canto, agora eu vou começar a fazer os pontos trindade na outra lateral. E só não se esquecer, 2 correntes de espaço. Lacei o fio na agulha, venho antes do ponto trindade e busco a primeira laçada. Após o ponto trindade, tenho 4 laçadas na agulha, passo em 3, depois em 2 para formar o primeiro ponto e aí é só repetição. E eu vou seguir agora fazendo ponto trindade até chegar no próximo canto. Eu vou aproveitar para relembrar para você como faz o canto, tá? Para fazer a finalização da volta, para você memorizar e fazer nas próximas também. Já estou chegando no canto novamente, fazendo ponto trindade em cima de ponto trindade. Essa aqui já é a terceira volta no tapete, mas de ponto trindade é a segunda. Olha, fiz até o último ponto, né? Tem um total aqui de 3 voltas. E aqui, olha, cheguei no canto do mesmo jeito. Após o último ponto trindade, 2 correntes. Por isso eu disse, independente da volta que estiver fazendo, sempre do mesmo jeito, 2 correntes e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto até chegar no canto onde temos 3 correntes. Olha, só seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto, como eu disse, vai aumentar essa quantidade de pontos a cada volta, mas é sempre do mesmo jeito quando chega no canto, olha. 2 pontos altos no espaço de 3 correntes. 3 correntes de espaço para formar o canto nessa volta também. Novamente 2 pontos altos no mesmo lugar para completar esse canto. E vou continuar fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Quando chega aqui no final da volta, é a mesma situação da volta anterior. Estou fazendo aqui ponto alto em cima de ponto alto. Vou fazer aqui até o último ponto, desse jeito aqui, até o último ponto alto. E aqui, olha, tem que tomar cuidado para não esquecer e finalizar após o ponto alto em cima desse ponto alto. Se finalizar aqui, deixa eu finalizar de forma errada, tá? Não faça assim. Vou finalizar assim, é muito comum esquecer e fazer desse jeito. Fica faltando um ponto, olha só. No canto nós precisamos de 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. E se eu finalizar assim, temos somente um ponto alto. E aí você só vai perceber isso um pouco mais à frente do tapete, porque ele vai começar a ficar torto, tá? Então bastante atenção. Quando chega aqui, olha, em cima do último ponto alto, lembrar que temos que fazer mais um ponto alto no espaço aqui onde começamos a volta, e essa primeira laçada você deixa bem ajustada na agulha, faz a primeira fase do ponto alto, alonga um pouquinho, completa, e agora sim finaliza com ponto baixíssimo para completar um total de 2 pontos nesse mesmo espaço aqui de 2 correntes, e aí sim temos a volta completinha, e os dois lados do tapete ficam exatamente iguais, com a mesma quantidade de pontos aqui nessa lateral, tá? Completei aqui então a terceira volta. Para começar a quarta e última volta com essa cor, mas independente da cor, você vai começar sempre do mesmo jeito, tá? Olha, finalizei com ponto baixíssimo, vou na primeira das 3 correntes, faço ponto baixíssimo, um ponto baixo agora pegando dentro da alça para esse ponto baixo ficar bem centralizado, e 4 correntes, 1, 2, 3, 4, exatamente o que fizemos na volta anterior. E é realmente a mesma coisa, eu só estou começando novamente para memorizar mesmo. Lacei o fio na agulha, volto no mesmo espaço e faço 2 pontos altos. 1, 2. Lembra que eu disse que é independente da quantidade de pontos, independente da volta? É do mesmo jeito. Olha, eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto até chegar
no espaço de duas correntes que nós temos antes dos pontos trindade. Ou seja, eu fiz exatamente o que eu fiz na volta anterior, então eu acredito que eu não preciso continuar repetindo, porque é exatamente igual, né? Olha, terminou o canto, tenho as duas correntes antes dos pontos trindade, vou só fazer duas correntes e vou começar a fazer ponto trindade em cima de ponto trindade. Quando chegar nos cantos, você só vai repetir tudo que nós já fizemos. E como essa aqui é a última volta que eu vou fazer com essa cor, eu vou fazer essa volta completa, ela é repetição das anteriores, né, da segunda e da terceira volta, é só repetição. Então eu vou fazer a volta completa. Quando for finalizar essa volta, fazer o arremate, eu mostro para você, e aí eu aproveito para conferir as quantidades de pontos que nós temos nas pontas do tapete para ter certeza que você não fez nada errado, tá? Vou fazer essa volta completa e mostro para você como fazer o arremate. Já estou chegando no final da volta e, como eu disse, o final da volta é sempre do mesmo jeito. Vou fazer ponto alto em cima de cada um dos pontos altos e antes de finalizar eu preciso fazer mais um ponto alto aqui no mesmo espaço onde eu comecei a volta, deixando essa laçada bem ajustada para não ficar mais solto esse ponto. Alongo um pouquinho, finalizo. Se você não tem agulha de tapeceiro, é só fazer ponto baixíssimo então nessa corrente que fica logo após o ponto baixo, ou se você for fazer mais voltas, também pode finalizar aqui com ponto baixíssimo. E se quiser começar a próxima volta, é só fazer ponto baixíssimo na primeira corrente, depois o ponto baixo, só repetir o que nós fizemos nas voltas anteriores. Se você finalizar assim também para trocar o fio, né, para trocar de cor, você pode depois passar esse fio para o avesso da peça e fazer o arremate. Para fazer o arremate com agulha de tapeceiro fica ainda mais discreto, deixa eu ajustar esse ponto aqui para ele não ficar diferente. Aqui, olha, após o ponto alto, antes de fazer o arremate de fazer o ponto baixíssimo, eu vou alongar esse fio, vou cortar para fazer o arremate com agulha de tapeceiro, que pode ser agulha de costura também, vou cortar aqui, olha. Vou colocar na agulha de tapeceiro. Essa aqui é a número 14. E para fazer essa finalização, eu pulo a primeira corrente, que está após o ponto baixo, vou na segunda corrente, pegando os dois fios assim na parte de cima. Passo em cima do último ponto alto, passo na primeira corrente, que está logo após o ponto baixo, saindo com o fio no avesso da peça, vou só ajustar para que em cima desse ponto fique exatamente igual todos os outros. E aqui, olha, ficou sobrando aqui as três correntes de espaço, apesar de eu ter pego aqui a segunda corrente, mas eu peguei só para puxar essa laçadinha e aí o ponto fica exatamente igual. Com esse fio no avesso da peça, eu vou só costurar ele desse jeito, sem apertar aqui, olha, sem puxar muito para não repuxar o ponto, vou só ajustar. E agora eu posso dividir ele em dois e fazer aquele mesmo procedimento, amarrar as duas pontinhas de fio. Aqui, olha, vou tirar metade. A outra metade que sobrou aqui na agulha, eu passo em mais um fiozinho para dar sustentação para fazer esse nó. E aqui é só amarrar bem e cortar as sobras. Cortei então a sobra de fio, tenho aqui um total de 4 voltas no trabalho, né? A primeira aqui toda de ponto alto e outras 3 já com ponto trindade. E agora eu vou trabalhar com fio de cor branca, tá? Eu vou utilizar aqui o branco 8001, esse aqui também fio barroco Max Color número 6. Você pode amarrar em qualquer um dos cantos do tapete esse fio para começar a próxima etapa. Eu vou amarrar aqui nesse cantinho, olha, pegando de baixo para cima. Deixo uma sobra suficiente para fazer o acabamento e vou fazer somente um nó. Bem na metade, olha, para deixar ele bem centralizado aqui nessa alça. Mas como eu disse, independente da alça, sempre na alça de 3 correntes, tá? No canto, não amarre aqui na metade onde nós temos 2 correntes de espaço, sempre na alça com 3. Agora eu vou posicionar esse fio no dedo, olha, e vou pegar dentro dessa alça do canto, vou buscar o fio, formando uma laçada, faço um ponto baixo que já aproveito para esconder o nó que eu fiz para amarrar esse fio. Após esse ponto baixo, vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Uma corrente para completar a altura do meu ponto alto e outras 3 para ficar de espaço aqui para formar o canto. Vou laçar o fio na agulha, vou voltar aqui no mesmo lugar e vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Eu aproveito para esconder essa pontinha de fio, olha, que já facilita. Eu já fiz um nó, agora eu vou seguir escondendo essa ponta de fio.
Vou continuar fazendo ponto alto em cima de ponto alto, logo à frente eu tenho um canto com 3 correntes. Se você já prendeu nesse canto e logo à frente tem aqui os pontos de trindade, não se preocupe. É só seguir acompanhando o vídeo, quando chegar aqui nesse final você continua aqui que eu vou explicar, mas é só repetição. Fiz aqui, olha, 2 pontos altos, vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto, então até chegar no próximo espaço de 3 correntes. Já estou chegando aqui no espaço de 3 correntes e, como eu disse, a maneira de fazer não muda de jeito nenhum, tá? Chegou aqui no espaço de 3 correntes, você vai fazer 2 pontos altos, 1, 2, 3 correntes de espaço, volta no mesmo lugar e faça aqui mais 2 pontos altos, volta no mesmo lugar e faz mais 2 pontos altos, e segue aqui fazendo ponto alto em cima de ponto alto até chegar no espaço de 2 correntes que nós temos antes dos pontos trindade. Chegando aqui nos pontos trindade, nada muda também, só mudei a cor do fio. O restante é exatamente igual, olha, eu vou fazer 2 correntes de espaço, vou laçar o fio na agulha, começando antes do ponto trindade, busco o fio como se fosse fazer ponto alto, ficando com 3 laçadas, após o fio busco para ficar com 4 laçadas, passo em 3 e passo em 2. Não muda nada, uma corrente de espaço e sigo para o próximo ponto. É só repetição. E eu vou fazer um total de 6 voltas, tá? Sempre do mesmo jeito, mas teve uma coisa aqui que o Samuca esqueceu, né? Antes de finalizar a volta anterior, eu disse que ia conferir com vocês a quantidade de pontos, e aí comecei aqui, me empolguei, comecei essa próxima volta e não conferi a quantidade de pontos. Então, olha, na lateral nós temos aqui 7 pontos altos. Nessa lateral aqui, na quarta volta, nessa volta feita com o fio de cor mostarda, nós temos um total de 13 pontos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Na outra lateral, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está exatamente igual aqui na outra ponta, olha. 7 pontos altos, 13 e 7 pontos altos, tá? E a quantidade de pontos trindade aqui não muda, temos um total de 35. Com esse tamanho de tapete, se você fez com um tamanho diferente, tem uma quantidade diferente, mas daí não tem problema. Os cantos estando certinho, o restante vai dar certo também. Aqui então eu vou continuar fazendo essa volta completa, só para eu mostrar para você como finaliza, já que eu comecei somente com correntes, né? Mas gente, não tem nada de diferente. Eu vou finalizar aqui na corrente que fica, olha, deixar sobrando 3 correntes. Mas para quem é iniciante, eu sei que tem sempre dúvida, né? Então eu vou fazer essa volta completa e mostro como fazer o final e o início da próxima volta também. Já estou completando a volta, só mudei a cor do fio, mas a forma de fazer e a forma de finalizar aqui também do mesmo jeito. Olha, fiz até o último ponto alto, né? Ponto alto em cima de ponto alto nesse canto. E para completar a volta eu faço ponto alto no mesmo lugar que eu comecei a volta, ou seja, no mesmo espaço, vou fazer um ponto alto e finalizo com ponto baixíssimo na corrente que fica logo após o ponto baixo, ou seja, deixo sobrando 3 correntes de espaço, faço o ponto baixíssimo e assim eu completo então mais essa volta. Eu vou fazer um total de 6 voltas, como é tudo exatamente igual, para não ficar repetindo, só vou repetir então esse início aqui desse branco, olha, eu vou fazer ponto baixíssimo na primeira corrente, ponto baixo, e vou fazer 4 correntes, ou seja, aqui é só realmente repetição. Vou fazer até completar aqui um total de 6 voltas com esse fio de cor branca, e aí eu mostro para você mais uma vez como fazer essa troca de fio para fazer mais voltas. Já estou completando aqui um total de 6 voltas com o fio de cor branca, olha só. Fiz 6 voltas exatamente igual ao que eu fiz aqui então com as outras, com essa outra cor mostarda. Eu fiz aqui 6 voltas sempre do mesmo jeito, olha, só vai aumentando aqui então a quantidade de pontos que eu tenho nos cantos do tapete, tá? Mas a forma de fazer sempre do mesmo jeito e aqui para finalizar a 6ª volta também. Vou fazer mais um ponto alto aqui no espaço que eu comecei essa volta, deixando bem ajustada essa primeira laçada. Se você não tem agulha de tapeceiro, faça ponto baixíssimo, ou seja, a forma de finalizar do mesmo jeito, né? Se quiser fazer mais voltas com o branco também é só continuar aqui, olha, do mesmo jeito fazendo mais voltas, mas eu vou fazer esse arremate do mesmo jeito que eu fiz aqui com a cor mostarda, após o último ponto alto. Não finalizo com ponto baixíssimo, vou alongar esse fio, vou cortar e fazer esse acabamento aqui com a agulha de tapeceiro. Coloquei aqui o fio na agulha, nesse caso, olha, tenho ponto baixo, uma corrente, vou na segunda corrente pegando os 2 fios de trás para frente, desse jeito. Passo em cima do último ponto alto, passo na primeira corrente saindo com o fio no avesso
E agora, com o fio no avesso, eu vou fazer o arremate do mesmo jeito que eu fiz com o fio de cor mostarda. Não aperto, né? Só ajusto ele aqui, olha. Vou dividir em dois, amarrar bem e cortar as sobras. Toda vez que for fazer o arremate, também é do mesmo jeito. Aqui, olha, eu tenho a outra ponta de fio que eu segui conduzindo. Essa aqui, olha, foi amarrada aqui e eu segui conduzindo. Aqui eu não preciso nem dividir em dois, vou só cortar essa pontinha de fio e já posso deixar porque já tem um nó e ela foi conduzida aqui escondendo no pé de todos esses pontos. E aqui eu tenho um total de 10 voltas, né? 4 voltas com a cor mostarda e mais 6 voltas com o fio de cor branca. E agora eu vou fazer mais 2 voltas com a cor mostarda e depois mais 4 voltas com o branco. Mas para fazer exatamente igual, né? Eu vou amarrar aqui, olha, em qualquer um dos cantos, pegando de baixo para cima, exatamente como eu fiz com o fio branco, né? Eu vou amarrar aqui pegando de baixo para cima, faço um nó no canto, deixando uma sobra suficiente para fazer o acabamento. Vou posicionar esse fio no dedo e vou introduzir a agulha dentro da mesma alça, pego esse fio formando uma laçada e faço um ponto baixo. Faço 4 correntes, 1, 2, 3, 4, uma para completar o ponto alto, 3 para ficar de espaço, e vou começar a repetir, olha, aqui no mesmo espaço eu faço 2 pontos altos, 1, 2, e vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Agora é só repetição, gente. Eu vou fazer 2 voltas com essa cor. Depois eu troco novamente para o branco e faço 4 voltas. Como é só repetição mesmo, só trocando a cor para ficar o detalhe aqui no tapete, eu vou fazer essas 2 voltas com essa cor, as 4 com o fio de cor branca, e aí mostro para você como ficou, para você conferir e fazer igual, tá? Não vou detalhar cada volta, porque é só repetição do que nós fizemos aqui. Se você ficar em dúvida, volte aqui à marcação onde eu mostrei o início que eu fiz com o branco. A marcação está na descrição do vídeo, tá? Mas se você olhar aqui na barra de avanço, você consegue localizar facilmente também. Eu vou fazer então mais 2 voltas com a cor mostarda, mais 4 voltas com o branco, e aí mostro para você como fazer o restante do tapete. Já estou finalizando aqui a 16ª volta, mas como eu disse, a forma de finalizar, de iniciar cada uma das voltas sempre do mesmo jeito. Olha, eu vejo que eu iniciei com um ponto baixo e 4 correntes, então eu finalizo fazendo um ponto alto aqui nesse mesmo espaço, e depois faço ponto baixíssimo na corrente que está logo após o ponto baixo. Assim eu completo então mais uma volta. Como eu disse, olha, eu fiz aqui um total, após as 4 voltas, eu fiz aqui 6 voltas com o branco, depois 2 voltas com a cor mostarda e novamente 4 voltas com o branco. Mas você pode mudar a quantidade de voltas, você pode mudar o formato, se não quiser colocar esse detalhe com essa cor mostarda, né? Independente da quantidade de voltas, a forma de fazer é exatamente igual eu fiz aqui as primeiras, tá? Não muda nada, só fiz aqui, olha, o ponto trindade aqui no meio do tapete e nas pontas só aumenta a mesma quantidade de pontos altos que nós temos aqui. Não muda a forma de fazer. A 17ª volta eu vou fazer toda em ponto alto, inclusive aqui na direção desses pontos trindade. Então eu vou começar fazendo os pontos altos aqui na ponta do tapete, exatamente igual eu comecei as anteriores, tá? Eu não mudo a forma de fazer esse início. Olha, eu vou fazer ponto baixíssimo na primeira das 3 correntes, faço um ponto baixo pegando dentro dessa alça e faço 4 correntes para dar uma para completar a altura do ponto alto e outras 3 para deixar de espaço. Vou laçar o fio na agulha, vou fazer 2 pontos altos aqui ainda nessa mesma alça. 1, 2, e vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto, né, por toda aqui a ponta do tapete. Quando chegar na direção dos pontos trindade, nesta volta, não farei ponto trindade. Então eu mostro para você como fica na direção dos pontos trindade. Mas aqui na ponta do tapete não muda, olha, veja que eu comecei exatamente igual às voltas anteriores. Quando chegar aqui no canto, eu vou fazer também 2 pontos altos, 3 correntes, 2 pontos altos, vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Quando chegar aqui nos pontos trindade, eu vou seguir fazendo ponto alto também. Então, quando chegar aqui, eu mostro para você como fica os pontos altos na direção dos pontos trindade. Já estou chegando na direção dos pontos trindade, até aqui, olha, eu fiz ponto alto em cima de ponto alto. No canto eu fiz exatamente igual, como se eu fosse fazer uma volta parecida com as outras, né? Mas chegando aqui na direção dos pontos trindade, eu tenho, antes de começar o primeiro ponto, eu tenho 2 correntes.
o ponto trindade, e entre um ponto trindade e outro eu tenho somente uma corrente de espaço. Então, onde temos duas correntes, faço 2 pontos altos. Na direção do ponto trindade, eu vou fazer ponto alto em cima do ponto trindade. E no espaço de uma corrente que eu tenho entre um ponto trindade e outro, eu faço somente um ponto alto. 2 pontos altos no espaço de duas correntes, um ponto alto no ponto trindade e um no espaço. E vou seguir assim por toda a volta. Sempre que chegar na direção do ponto trindade, eu faço somente um ponto alto. Na direção da corrente, faço somente um ponto alto também. Quando chegar aqui, olha, no final, quase no final dessa carreira, nós temos novamente duas correntes de espaço. Então, faço 2 pontos altos. Vou fazer a volta completa, mostro para vocês o resultado e como começar a próxima também. Já estou chegando no final da volta. Olha, fiz aqui o final exatamente igual a todas as outras. Vou fazer ponto baixíssimo. Não muda a forma de iniciar e finalizar a volta. A única diferença, olha, aqui na direção dos pontos trindade eu fiz somente ponto alto, olha. Fiz 2 pontos no espaço de duas correntes, ponto alto em cima de cada ponto trindade. No espaço entre um ponto trindade e outro fiz somente um ponto alto. Chegando aqui no espaço de duas correntes, fiz novamente 2 pontos altos. Então fiz assim a volta completa. A próxima volta eu vou fazer toda em ponto baixo e veja que ao finalizar essa volta com ponto baixíssimo, eu fiz com que esse ponto baixo em uma corrente se transformasse aqui em ponto alto. E logo após esse ponto alto, então, eu tenho as 3 correntes que formam aqui o canto do tapete. Todos os cantos estão assim com 3 correntes. Então, toda vez que chegar na direção dessas 3 correntes, você vai fazer exatamente igual. Aqui, olha, na direção desse ponto alto, eu vou fazer uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo. É nessa corrente aqui que eu vou finalizar a volta. Nas 3 correntes que formam o canto, eu vou fazer ponto baixo na primeira corrente, pegando somente o fiozinho assim, olha, o fiozinho de trás, tá? Somente um fiozinho, faço ponto baixo na primeira e na segunda corrente das 3 que formam o canto. Sobrou uma corrente aqui ainda. Vou fazer 2 correntes de espaço. Vou voltar na mesma corrente que eu fiz aqui o último ponto baixo, ou seja, na segunda corrente, veja que eu vou voltar no mesmo lugar e vou fazer ponto baixo também. E agora eu faço ponto baixo na terceira corrente das 3 que formam esse canto. Vou seguir fazendo ponto baixo em todos os pontos altos e pegando somente o fiozinho que fica na parte de trás para deixar esse detalhe aqui na frente. Veja que eu pego somente um fio. Eu faço isso aqui direto nos meus trabalhos, pegando somente um fiozinho no avesso da peça, né, esse que fica mais embaixo, olha, fazendo ponto baixo para deixar esse detalhe. Em cada um dos pontos altos nós temos 2 fios assim na parte de cima. E eu estou fazendo esses pontos baixos pegando somente o fiozinho do avesso. Quando chegar no próximo canto eu vou relembrar como faz aqui, né, para ficar bem simétrico, não ficar arredondado o cantinho, só para relembrar como foi feito aqui. Mas se você já pegou aqui o jeito de fazer, é só seguir fazendo por toda a volta. Já estou chegando aqui em mais um cantinho, olha, fazendo ponto baixo, pegando somente os fiozinhos de trás para formar esse detalhe. E vou relembrar aqui então, olha, nós temos 3 correntes, eu vou fazer ponto baixo na primeira e na segunda. Após o ponto baixo da segunda corrente, eu faço 2 correntes de espaço e volto na mesma corrente aqui, olha, no mesmo lugar que eu fiz o último ponto baixo e faço mais um ponto baixo para deixar esse cantinho bem simétrico. Vou girar o trabalho, vou fazer ponto baixo na terceira e última corrente das 3 que formam esse canto e vou seguir fazendo ponto baixo em cima dos próximos pontos. Ou seja, agora é só repetição, não tem nada de diferente durante toda a volta, é só fazer a volta completa. Na hora de finalizar e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da volta, fazendo ponto baixo em cima de cada um dos pontos. Aqui, olha, se você não tem agulha de tapeceiro, chegando aqui, só fazer ponto baixíssimo na corrente que foi feita para começar essa volta. Vou fazer aqui o ponto baixíssimo, depois é só alongar esse fio, passar ele para o avesso, amarrar bem e cortar as sobras. Com a agulha de tapeceiro, essa finalização aqui fica ainda mais discreta, então chegando aqui no último ponto baixo, antes de fazer o ponto baixíssimo, olha, logo à frente eu tenho aqui a corrente que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto. Eu vou alongar esse fio, deixar aqui uma sobra suficiente para fazer o acabamento, cortei e vou colocar numa agulha de tapeceiro, agulha de tapeçaria, agulha de costura. Olha, eu vou colocar ele aqui na agulha. Aqui, olha, eu vou pular a corrente que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto, vou no próximo ponto baixo pegando os 2 fios na parte de cima, passo de trás para frente todo o fio, depois passo em cima do último ponto baixo
e depois passo na corrente que eu fiz para formar o primeiro ponto, saindo com a agulha no avesso da peça. Só ajustar esse fio e esse ponto fica exatamente igual a todos os outros. Com o fio no avesso da peça, eu vou só conduzir ele aqui, esconder ele um pouco no avesso, né, costurando aqui nos pontos, sem deixar aparecer lá na frente. Basta esconder ele por alguns pontos aqui, não precisa costurar tanto, só esconder em alguns pontos desses pontos baixos aqui da última volta mesmo. Vou costurar ele aqui um pouco, sem puxar muito esse fio aqui para não deformar o último ponto baixo. Depois, dividir esse fio em dois. Tira metade desse fio da agulha, olha, deixei 3 perninhas de fio para cada lado. A outra metade eu vou passar em mais um ponto para dar sustentação para fazer o nó. E aqui eu vou amarrar bem e cortar as sobras. A outra ponta de fio que eu tenho aqui, olha, ela já foi amarrada com um nó e depois conduzida. Então aqui não preciso nem dividir em dois, só cortar a pontinha de fio que ficou sobrando. E eu tenho aqui essa etapa pronta, olha, já com os pontos baixos, né? Então o meu tapete ficou com uma última volta toda de ponto baixo aqui já para trabalhar o bico de acabamento. E eu estou chegando também no final da primeira parte do passo a passo. Mas o link para você continuar fazendo o seu tapete eu vou deixar na descrição do vídeo. Então aqui vai as explicações para você fazer o seu tapete com o tamanho que você precisa. É bem fácil, já expliquei isso aqui em um tapete oval e no tapete retangular é exatamente igual. O tamanho do cordão inicial aqui, olha, esse cordão que eu fiz de correntes para formar o início aqui do tapete, tem que ter a diferença entre o comprimento e a largura que eu preciso. Eu vou mostrar aqui para vocês na prática como isso funciona. A largura do meu tapete, deixa eu medir aqui para vocês, olha, ele tem 56 de largura, certo? 56 centímetros de largura. No comprimento tem 1,04 m. 1,04 m menos 56 significa o tamanho do cordão inicial aqui, olha. 104 menos 56 sobra 49. E 49 é o comprimento do cordão que eu fiz aqui no início do meu tapete. Ou seja, se eu preciso de um tapete com 2 metros de comprimento, 50 centímetros de largura, então é só fazer o comprimento, que são 2 metros, 200, menos 50 da largura. Sobra 150, ou seja, 1,5 m. Então, se eu quero um tapete com 2 de comprimento e 50 de largura, é só eu fazer o cordão inicial com 1,5 m. Se eu preciso fazer o tapete com 70 centímetros de comprimento, qual a largura? 50. 70 menos 50 sobra 20. Então é só fazer o cordão inicial com 20 centímetros e depois seguir o passo a passo. É claro que você tem que se atentar à regra. Eu disse aqui, olha, no início que o total de correntes precisa ser número par, né? Então você vai fazer, digamos, para uma passadeira de 2 metros de comprimento, com 50 centímetros de largura, você vai fazer 1,5 m, cordão inicial com 1,5 m, e o total de correntes precisa ser número par. É só ir fazendo correntes, quando atingir 1,5 m, confira se for número par, pode seguir o passo a passo que dá certinho. Se você quiser fazer o seu tapete ainda mais largo, veja, eu quero fazer ele com 1 metro de largura e 2 metros de comprimento. 200 do comprimento menos o 100 da largura sobram 100. Então significa que o cordão inicial precisa ter 100 centímetros, ou seja, 1 metro. E depois você pode seguir o passo a passo e vai fazendo voltas até ele atingir o comprimento e largura que você precisa. Bem, as explicações, como você pode ver, é super fácil, mas se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu ajudo você. Agora sim, roda a vinheta e termina então a primeira parte do vídeo. Eu espero você na próxima parte, na segunda parte, eu ensino para você como fazer esse bico de acabamento aqui de forma bem fácil. Um forte abraço e até a próxima parte do passo a passo.